Salve, salve galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês, muito feliz por trazer esse vídeo para vocês. E lembra que eu falei que estava tentando bolar algo legal? Então, eu descobri uma coisa que eu quero fazer aqui no canal, certo? Não é games, é sobre animes e não em si sobre o universo de um anime em si, porque aí teria que ter todo um estudo sobre todas as histórias, teorias e personagens. Não, não é essa a ideia. A ideia é trazer aqui para o canal, pessoal, os principais vilões de animes em cada fase e em cada anime, certo? Ou seja, os mais emblemáticos, aqueles top full power, aqueles que vão fazer você querer assistir aquele anime, certo? Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês que não tem como fazer essa biografia, essa análise sobre o personagem sem dar spoilers. Então, se você não quiser ouvir nenhum tipo de spoilers, o que eu aconselho, eu vou falar qual é o anime, você vai lá, assiste o anime, se quiser depois volte aqui e veja se realmente que aquilo que eu falei bate com aquilo que você assistiu, certo? A gente vai falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime que foi lançado, se eu não estou enganado, na Manchete em 1994, com um tempo na geladeira, depois retornou de volta também para a própria Manchete, que depois se extinguiu, mas conseguiu pelo menos finalizar o primeiro arco dos Cavaleiros do Zodíaco, que é a saga do Santuário. E eu acho que não tem como falar dos Cavaleiros do Zodíaco e falar de vilão principal sem falar no Saga de Gêmeos, certo? Então, bora lá. Eu vou deixar um videozinho rolando aí para vocês, enquanto eu vou comentando sobre o personagem e o peso que ele teve dentro desse anime, certo? Partiu pro vídeo. Agora eu vou levá-la até lá, mesmo que não queira. Precisa tirar aquela flecha do peito de Atena. Meteoro de Pegasus! Seiya, eu sinto muito, mas infelizmente não posso extrair aquela flecha do peito de Atena. Do que está falando? Eu vim até aqui porque me disseram que você era o único no mundo que poderia... É muito difícil falar de Cavaleiros do Zodíaco sem lembrar do seu principal vilão, que para mim é o Saga de Gêmeos. Pessoal, o Saga de Gêmeos é o vilão mais fodelástico de todos dentro do universo Cavaleiros do Zodíaco e o mais emblemático e com certeza o mais memorável de todos. A gente lembra muito bem das duplas personalidades dele e até do seu principal dublador aqui no Brasil, o Gilberto Bertoli, que fez aí uma das melhores risadas dos vilões de todos os tempos. Confiram. A cor do cabelo do mestre está mudando. O que está acontecendo? Eu não deixaria que você levasse o escudo de Atena. Morra, Seiya! Ah! Tolo. Então achou que eu deixaria você entrar no templo de Atena? Não há como falar sobre vilões sem falar de Saga de Gêmeos. Gente, esse tipo de biografia, análise do personagem, nada mais é do que uma homenagem minha, fã, certo? Dos Cavaleiros do Zodíaco, a todos os vilões que representaram esses animes antigamente e atualmente os vilões que vão representar os próximos animes. Mas com certeza o Saga ele tem uma carga muito grande, porque ele foi o pioneiro, né? Foi aquele que abriu as portas realmente para os animes japoneses dentro do Brasil. Eu acho que se não tivesse o Saga de Gêmeos como vilão, praticamente o Cavaleiro do Zodíaco não faria o sucesso que fez aqui dentro do Brasil. E eu vou falar para vocês que ele é meio satânico, então provavelmente ia ser uma lacração do caramba por causa dele. Saga de Gêmeos ele tem uma dupla personalidade, onde ele oscila entre um homem bom, generoso e tranquilo e um homem maligno e totalmente inescrupuloso, certo? Saga, ele não é só o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos dentro do anime, como um protetor de Atena,
mas também ele é o grande sucessor do grande mestre. O grande mestre nada mais é do que a pessoa que cuida do reino de Atena na sua ausência. Ou seja, enquanto a Atena não voltar à Terra, ela não está reencarnada naquele momento ou não está presente espiritualmente naquele momento, o grande mestre é o responsável por tomar conta do santuário e também tomar conta de seus discípulos. Saga, por ter essa dupla personalidade, quando está em estado maléfico ou maligno, como vocês queiram falar, acaba atacando o grande mestre e tomando o teu lugar. Por o grande mestre usar uma máscara e uma vestimenta esquisita, ninguém nunca tinha visto o rosto dele. Então foi muito fácil para ele se apoderar daquela posição como grande mestre e poder tomar conta do seu santuário, né? Mandar no santuário praticamente todos os seus cavaleiros de ouro. Num plano muito maléfico, no qual ele queria o báculo de Atena e o escudo dela para sobrepujar os outros deuses, Zeus, Poseidon e Hades. Cara, nossa, que vilão meio Nutella, né? Ele é meio Nutella, assim, os objetivos dele é meio engraçado, mas, por exemplo, ele pelo menos ele quer estar no topo da hierarquia, o que dá pra entender que ele é um cara muito ganancioso. O Saga, ele não representa só um vilão, ele representa um estilo de pessoa dentro de uma sociedade. Prestem bastante atenção, porque é uma biografia psicológica. Às vezes aquele que já tem o poder, porque o Saga já era poderoso, ele não precisa de mais poder do que aquilo que ele já tinha. Ele já era um cavaleiro de ouro, ele já era uma pessoa bem-sucedida, mas ele queria mais. O que dá a entender que entre a bondade e a maldade, a gente tem a principal falha do ser humano, que é a ganância e a inveja, certo? Então, a parte maligna do Saga, ela está muito entranhada com esses problemas psicológicos do ser humano. Então faz dele um vilão muito pé no chão, muito realista, com objetivos pequenos. Por exemplo, há pessoas que querem sobrepujar outras, já tem um poder, mas quer mais do que aquele poder. Então o Saga, ele é esse tipo de perfil psicológico. Ele é um cara que ele quer a dominância total pelas suas próprias mãos. Ele não quer ser o dominado, ele quer dominar os outros, certo? E quanto mais ele domina, mais ele quer. Então, basicamente, traçando o perfil psicológico dele, seria basicamente isso, certo? Outro ponto muito importante que a gente pode falar sobre esse grande vilão, com essa gargalhada aí que, pelo amor de Deus, a dublagem desse cara é para ganhar um Oscar, né? No desfecho de sua saga como vilão dentro dos Cavaleiros do Zodíaco, a parte maligna do Saga, ela consegue ter uma percepção do tanto que errou, do tanto que machucou e feriu as pessoas, incrível e estranho, mas ela teve essa percepção ao confrontar a deusa Atena. E quando ele viu que a deusa Atena poderia se machucar pelas mãos dele, mas mesmo assim perdoava todos os malefícios que ele já deveria ter feito naquele presente momento, Saga, no seu último suspiro e no seu último momento de lucidez, pega o báculo de Atena e desfere o golpe em si, certo? Então, praticamente assim, o Saga, ele, entre aspas, né, ele se redime com aquilo que ele tinha feito, né, pede perdão pelos seus pecados, e ele mesmo, ao ver que Atena está confrontando ele, pega o báculo e desfere em seu próprio corpo. Quando ele desfere o báculo em seu próprio corpo, ele ganha um tipo de purificação, certo? Então ele acaba deixando que a parte boa dele realmente consiga dominar a parte ruim. Ele aparece, tá, pessoal, na saga de Hades como um espectro, não como aquele peso que ele teve no começo como um vilão. Então a principal parte que você vai lembrar é a saga do santuário. Ele tem um irmão, de fato. O Saga não é só um personagem que tem como signo ascendente Gêmeos, e sim ele tem um irmão gêmeo chamado Canon, certo? Que faz parte da saga de Poseidon. E é engraçado que quando vai contar a história do irmão dele, que é o Canon, né? O Canon de Gêmeos, especifica várias coisas, algumas tretas que deram entre eles, certo? O irmão dele tem uma revolta muito grande, e por isso ele passa para ser um dos cavaleiros de Poseidon.
E basicamente ele é muito idêntico ao próprio irmão dele, né? Como eu disse, eles são gêmeos também, não só no signo, como são gêmeos como irmão. Tipo, uma cópia colada um do outro. O Canon não é tão legal, tá? Quanto o Saga. Mas o Saga também perde um pouco a relevância dele, assim, na questão da vilanice, né? Na saga de Hades. O principal saga que você vai lembrar é o da saga do Santuário. Uma outra coisa que eu posso falar para poder finalizar o vídeo aqui, pessoal, é primeiramente agradecer do fundo do meu coração. Se tiver mais alguma coisa que eu possa melhorar aqui para vocês, só falar, a gente vem e muda. Já vou deixar a deixa aí para vocês. O próximo vilão que eu quero fazer esse perfil psicológico é um dos que eu mais adoro, talvez um dos que eu mais amo de coração, que é o Toguro, tá? O Toguro do Yu Yu Hakusho. Se você não conheceu o anime, aconselho também a fazer que nem eu falei nesse vídeo. Vai lá, assiste o anime, conhece, porque o Toguro acho que é o primeiro vilão do primeiro arco realmente do Yu Yu Hakusho, o arco principal, né, do começo. E volta e depois vê todo o perfil psicológico, toda a biografia que eu vou tentar montar em relação ao Toguro, certo? Grande abraço aí para vocês, até o próximo vídeo.